Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência. Esse vídeo é de número 364, o homem corpóreo, a Gênese, capítulo 10. Então aqui, não há em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Não há nada diferente. Como estes, ao morrer, restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que se haviam combinado para formá-lo. Então, da mesma forma como se desintegra o corpo de um cachorro, de uma vaca, de um boi, da mesma forma como se desintegra e os elementos todos restitui de onde foram extraídos para formar aquele corpo, como aqui o hidrogênio, o azoto, o carbono, o oxigênio, da mesma forma que se desintegra o corpo de um cachorro, desintegra o corpo físico de um ser humano. Porque nós não podemos nos esquecer que o corpo físico, ele encontra-se na classe dos orgânicos. E por ele se encontrar na classe dos orgânicos, os animais, as plantas e os corpos físicos. Olha só para você ver, os animais, as plantas e os corpos físicos. Todos esses são constituídos dos mesmos elementos. Mas que, por interessante, nós já há algum tempo nós estamos analisando isso. Kardec não tem inserido o corpo humano nas narrativas quando se trata ele de organismos, que no caso o orgânico ele apenas trata do animal e do vegetal. Mas isso é de menos, daqui a pouco nós vamos entender uma outra coisa. Então, como estes, ao morrer, restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. Nós vamos dar sequência, mas eu vou voltar já a explicar isso aqui. É tão grande a analogia que se estudam as suas funções orgânicas em certos animais, quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. Olha só para ver como são as coisas.
O que muitas pessoas não conseguem, às vezes, imaginar, não conseguem, assim, refletir, entender, é que, por exemplo, todos os elementos que constituem o teu corpo físico, o meu, dos seres humanos, o que é preciso entender que esses elementos todos, eles transitam para lá, para cá. Vou tentar explicar de uma outra forma. Quando eu morrer, todos os elementos que compõem o meu organismo, a parte orgânica, né? Física, o organismo físico, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e por aí vai. É 103 elementos, mas não se usa tudo isso para constituir o corpo físico humano, não. Quando eu desencarnar, esses elementos eles vão, né? Eles não vão se desintegrar, eles vão desagregar, porque até então esses elementos eles encontram agregados para dar a forma juntamente com o modelador, que é o perispírito. Então, quando desagregar todos esses elementos, todos que constituem o meu corpo físico, pode vir a constituir o corpo físico de um filho teu, de um neto teu. Você já parou para analisar que todos os elementos que constituem o teu corpo físico pode ser não. Isso eu afirmo, porque está aqui nas obras de Kardec. Os elementos que constituem o teu corpo físico já constituiu milhões, por que não bilhões, de outros corpos humanos aqui na Terra. Você sabia disso? Sabe aquela bisavó, tataravó que você não conheceu? Porque quando você nasceu, sua tataravó já tinha morrido fazia 30 anos. Às vezes, todos os elementos que compõem o organismo físico dela, hoje compõem o teu organismo. E não só compõem o teu organismo físico, como também o teu eu pode ser a tua bisavó ou tataravó reencarnada. Sabe aquele teu pai que morreu, que você achava que tinha morrido há 15 anos atrás, há 20 anos atrás? Agora está nascendo aí, né? Como teu neto, como tua neta, né? Graças ao quê? Graças à reencarnação. Graças ao quê? Graças à lei de Deus, aos desígnios de Deus, graças à imortalidade da alma. Aí eu já tô adentrando um pouquinho a reencarnação, mas não adentra-se agora não. Mas organicamente falando, os elementos são os mesmos. Agora, você sabia que os mesmos elementos que constituem o organismo de um cavalo, de uma vaca, também pode constituir o nosso organismo físico humano. O nosso pode constituir o organismo dos animais. E assim vice-versa. No orgânico, na parte orgânica
E também é preciso, com o passar do tempo, eles vão conseguir entender também que até no inorgânico também. Mas isso é uma questão que a gente vai deixar para lá, né? Mas comece a pensar nisso. Comece a pensar nisso de que você hoje pode ser a tua avó ou bisavó que você não a conheceu reencarnada. Ou teu avô, teu bisavô reencarnado. Pode ser. E a reencarnação? Você você não teve a oportunidade de conhecê-los aqui quando você nasceu, porque eles já tinham desencarnado 10, 15 anos antes ou mais. E os elementos que constituem o organismo orgânico, a parte orgânica? Está tudo aqui, Kardec está explicando isso aqui. Então, por isso que no vídeo anterior eu entrei nessa questão dos animais, de que muitas pessoas têm esse hábito de dizer que é preciso ter muito, é bom a gente ter muitos animais em casa, muitos cães, muitos gatos, passarinho, porque com isso a doença que era para pegar na gente, olha quanta palhaçada. A doença que era para pegar na gente, pega nos animais. Eu estou usando o termo que as pessoas usam por aí. Né? Ah, porque pegou um câncer no gato? Mas esse... nós temos que agradecer a Deus, que sabe lá. Às vezes esse câncer era para ter pegado num aqui de casa e matado. Pegou no cachorro e matou? Matou. Era para ter pegado em nós aqui dentro de casa. Agora, é tão interessante isso, gente, que se fôssemos tratar a respeito desse processo, que nós temos que entender o seguinte: apenas o ser humano encontra-se vinculado à prova e à expiação, devido à inteligência, devido o modelador da forma, devido o registro que cada qual trazemos de vidas passadas, devido às imprudências, devido à irresponsabilidade. Os animais, eles não possuem livre-arbítrio. Procura no Doutrina dos Espíritos, não sou eu que estou dizendo, não. Você entendeu? Com todo respeito. Os animais não têm livre-arbítrio. Os animais, eles não cometem vandalismo nenhum. Eles não infringem as leis de Deus nenhum. Não tem nada registrado na consciência dos animais. Porque a inteligência dos animais, no nível que eles se encontram, principalmente aqui para o nível nosso aqui da Terra, a inteligência deles encontra-se num estado muito rudimentar. Rudimentar significa assim, muito inferior. É uma inteligência assim, muito pobre. Não registra-se nada. E outra, não fica nada registrado na consciência deles. Você entendeu? Por mais que os animais têm alma, têm tudo, mas porque não possuem eles o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, neles não fica nada registrado. Então, eles não têm que pagar por nós. Agora, você sabe por que muitas pessoas pensam dessa maneira aí? Porque vieram lá do catolicismo, porque lá no catolicismo, Adão e Eva não comeu a danadinha da fruta lá, não sei que época lá.
e que existe um tal de um pecado aí, né, que eles cometeu, que até hoje a humanidade paga por esse pecado, que é um absurdo. É um absurdo eu pagar por algo que eu não fiz e os meus predecessores que fizeram. Seria a mesma coisa. Você hoje vai contrair um câncer porque o teu bisavô cometeu um erro gravíssimo perante a justiça divina. O que você tem a ver com isso? Com todo respeito, não é? Só que as pessoas não raciocinam. Então eles ficam, transferem para um, transferem para outro, porque é interessante. É muito mais fácil transferir um câncer para um cachorro, para um gato, do que arcar com a responsabilidade perante a contabilidade divina e pagar a dívida. Não é verdade? Tem muitos animais que têm problemas de pancreatite, tem problemas no fígado, e tem muitas pessoas, eu falo isso porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, o cachorro meu lá em casa tá com problema no pâncreas, problema no fígado, porque fulano bebia demais. Mas o cachorro bebia? Não, o dono dele. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, mas o cachorro tá pagando pelo dono. A não ser que esse cachorro também, né? Ia à missa todo domingo, sentava lá no banco e levantava, sentava, levantava, e ia lá, punha a hostinha na boca do cão também. E, a não ser que esse cachorro também fazia parte lá do Dante, né? A não ser que... Aí tudo bem. Mas de acordo com os desígnios de Deus, não. Não tem nada a ver. Ô Luiz, mas como que se explica essas doenças, essas enfermidades nos animais? Ora, nós não podemos nos esquecer que os animais também encontram-se em processo de evolução. Tudo está em processo de evolução. Tudo evolui. Tudo. Agora, é preciso entender que existe milhões de tipos de câncer. Milhões, bilhões, trilhões de tipos de câncer. Agora, é natural o cachorro ter também uma pneumonia e morrer, um resfriado, uma alergia, um fechamento de grote. O cachorro também morre com fechamento de grote. Ora, o cachorro também tem pedra na vesícula, tem pedra nos rins. Cachorro também, isso tratando no geral, cachorro também tem pólipo. Tem, olha. Por que não? É um organismo físico ali, biológico ali, que está em processo de evolução. Aquele corpo está evoluindo. O que nós estamos querendo dizer é que não tem nada a ver os males que você cometeu em vidas passadas, você entendeu? Os animais da tua casa vêm pagar por você. Vamos supor, só por aquele lado assim. Você traiu o teu marido ou vice-versa, em vidas passadas. Tá bom. Agora, nessa existência agora, seu cachorrinho ou sua cachorrinha tem que sofrer uma traição, porque ou você traiu o seu marido ou vice-versa, vão ter que um pagar pelo outro, o cachorro vai ter que pagar pelo ser humano? Luiz, mas eu nunca vi isso. Então você pesquisa porque isso existe mais. Existe demais. Você vai me dizer que você nunca ouviu ninguém dizer isso? Se você me disser isso é porque você não se encontra na Terra. Às vezes você está no planeta igual Marte, Júpiter, que já evoluiu mais, né? Porque aqui na Terra
A gente ouve sempre isso. A gente ouve sempre, né? E outra também, a gente tem que analisar também, nem sempre, por exemplo, o que é um câncer? Na verdade, nem os cientistas, eles conseguem entender o que é um câncer. Um câncer é nada mais, nada menos do que um corpo, para eles, estranho no organismo do ser humano, que ali se decompõe, cria metástases e vai destruindo as outras células, porque atinge a corrente sanguínea e os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, as plaquetas, baixa as plaquetas, vai enfraquecendo o organismo. Então, é um tipo de tumoração no organismo da pessoa. Então, isso ocorre também com os animais. Ocorre 90%, isso ocorre com os animais mais idosos. Por que com os animais mais idosos que aparecem certos tipos de úlceras, certos tipos de câncer? Devido à falta de imunologia naquele organismo. E como nós já dissemos isso, também ali ocorre um processo, falência múltipla dos órgãos. Quando um cachorro chega a morrer com um determinado câncer, é porque ocorreu uma falência múltipla dos órgãos. Agora, essa falência múltipla dos órgãos, não pense você que só nós, seres humanos, somos detentores do princípio vital, que é a energia vital, o fluido vital, que não. Tudo, desde um átomo até um anjo, um arcanjo, possuem eles fluido vital, energia vital. Então as plantas têm energia vital, os animais têm, os pássaros têm, o micróbio tem, tudo tem energia vital. Cessou a energia vital naquele indivíduo, às vezes por falta, por enfraquecimento do organismo físico, imunológico, falência múltipla dos órgãos. E ali eclode aquelas bactérias todas, aqueles vírus todos, vindo a matar aquele cão, em questão de minutos, é onde a pessoa associa-se àquela tumoração a um câncer. Mas aquele tumor ali é nada mais, nada menos que um corpo estranho, mas que ao mesmo tempo ali se encontra por falta de imunologia, por falta de resistência imunológica naquele organismo, daquela criação, pela criação também ser muito idosa. Então esses fatores todos contribuem para uma falência múltipla dos órgãos do cachorro, que não tem nada a ver. Porque Deus tirou o câncer de da tua família, que tinha que passar pelo câncer, que na existência passada cometeu o erro, matou, roubou e fez o diabo a quatro. Aí Deus, né, viu que a pessoa da sua família se redimiu, mas mesmo assim mandou um cachorro, uma coisa assim para sua família, para poder contrair um câncer, para poder quitar o débito. Ai, Jesus amado. É assim mesmo, né? Então nós vamos gravar mais um vídeo.